Como impostos distorcem cadeias produtivas na economia. Impostos são muito mais prejudiciais do que você imagina. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. É muito comum ler e ouvir de liberais, e até de alguns libertários, que empresas são meros intermediários quando o assunto é imposto. Dizem eles, a empresa só repassa o valor do imposto para o consumidor. Ou, o último da cadeia acaba pagando por todas as alíquotas de imposto. Esse alguém é sempre o consumidor. Entretanto, a transferência do valor do imposto para o consumidor se dá de maneira muito mais complexa e prejudicial à economia. Para entender melhor os impostos, precisamos entender a formação dos preços. Preços são formados através da relação entre oferta e demanda de determinado bem em determinado mercado. Nada além disso influencia os preços diretamente. Toda e qualquer alteração nos preços precisa primeiro impactar diretamente a oferta ou a demanda de determinado bem, gerando um novo preço de equilíbrio. Por esse mesmo motivo, como já sabemos, controle de preço não funciona. Fixar o preço em determinado patamar sempre leva a desequilíbrios porque as leis econômicas são implacáveis. Mesmo com o preço fixado, a oferta e a demanda continuam existindo e ditando aí o verdadeiro preço do produto. Resultado, já sabemos, é sempre o desastre econômico. Como exemplo, usemos o mercado de vendedores de maçãs. Nesse mercado, temos 100 fornecedores e produtores com os mais variados custos de produção, desde a produção de maçãs no quintal de casa por parte do seu João, até a produção em larga escala da cooperativa de maçãs de Banânia. Nesse exemplo hipotético, descartaremos o custo de insumos e os possíveis impostos presentes em toda a cadeia de produção. O preço das maçãs, por oferta e demanda, é de R$1 por unidade. Por não existir diferenciação de marca, embalagem, marketing e por aí vai, todas as maçãs são vendidas na mesma feira, todas juntas, todas com o mesmo preço. Tudo funcionando, preço estabilizado, oferta e demanda em harmonia, tudo certo. Eis que então vem uma proposta legislativa que estabelece o imposto de 10% sobre a venda de maçãs. Se você fez uma conta rápida e concluiu que o preço de todas as maçãs agora seria R$1,10, você está completamente enganado. As maçãs à venda já foram produzidas e já estão à venda. Os consumidores estão indo à feira, assim como sempre foram. A oferta e demanda por maçãs, nesse primeiro momento, não se alteraram. Se os vendedores pudessem aumentar o preço para R$1,10 por maçã, eles já o teriam feito. Sem alterar a demanda por maçã ou o número de maçãs disponíveis, não é possível alterar o preço sem incorrer em perdas. Os produtores e vendedores terão que embolsar e pagar esses 10 centavos de imposto por maçã da própria margem de lucro. No primeiro momento, nada muda para o consumidor. O problema é que agora, ao invés de receberem R$1 por maçã, os vendedores e produtores estão recebendo apenas 90 centavos por unidade, 10 centavos para o governo. Dessa forma, todas as empresas que produziam a um custo maior que 90 centavos por unidade serão automaticamente forçadas a sair do mercado para não incorrer em prejuízos. Se o custo de produção da sua indústria era de 70 centavos por unidade, você continuará a produzir auferindo lucro. Um pouco menos de lucro, sim, mas sua operação ainda é viável. Agora, se você era o seu João, que plantava e vivia da venda de maçãs em casa, com custo de produção de 95 centavos a unidade, você não consegue mais se manter no mercado. Suas maçãs produzidas foram vendidas a R$1 cada. Pagando 10 centavos para o governo, o seu João está com um prejuízo de 5 centavos por maçã. Seu João não consegue mais continuar no mercado e terá que parar completamente a sua produção de maçãs. Um adendo aqui é que o seu João representa todos os comerciantes e produtores com baixa margem de lucro nesse mercado. Em geral, produtores pequenos.
por produzirem em baixa quantidade, não possuem economia de escala, tendo um custo de produção mais alto do que cooperativas e indústrias maiores. O imposto, nesse caso, em última análise, expulsa todos os produtores e vendedores que possuíam um custo de produção maior que 90 centavos por unidade. O custo de produção não influencia diretamente no preço dos bens vendidos. Custos de produção apenas estabelecem se é viável ou não continuar a produção a determinado preço. As maçãs de todos esses pequenos produtores não irão mais compor o lado da oferta nesse mercado de maçãs. O resultado, a redução da oferta, agora sim impacta no aumento dos preços. Não é possível saber objetivamente se o preço iria para R$ 1,10 ou para R$ 5,00 a unidade. Tudo depende da quantidade ofertada do bem e da continuidade da demanda pelo bem. Alterações na oferta forçam o preço a encontrar um novo equilíbrio. São inúmeras as consequências possíveis de um imposto de 10% sobre a venda de um bem qualquer. A não alteração no preço do bem também é uma opção se os produtores, no caso, tiverem margem suficiente para continuar produzindo, resultando na manutenção da oferta e necessariamente a manutenção do preço. Nesse caso, quem estaria bancando o imposto seriam os produtores e vendedores. Os impactos ficam ainda mais diversos quando consideramos a complexidade da economia. A redução da margem decorrente de um novo imposto, mesmo que não inviabilize a produção de nenhum dos produtores, desincentiva o investimento nesse setor. O dinheiro que antes viria para essa cadeia produtiva, buscando auferir essas margens, agora procurará outras opções mais rentáveis. Mesmo quando o preço continua o mesmo, o imposto reduzindo as margens dos produtores impactaram a decisão de um investidor. Com essa decisão, a cadeia inteira perdeu a oportunidade de receber investimentos para produzir mais bens. O preço é o mesmo, mas poderia ser menor caso o investimento gerasse mais produção e, consequentemente, mais oferta. Os impostos, portanto, impactaram primeiro a oferta do bem. Como resultado, existem vários cenários possíveis, sendo um deles o aumento no preço desse bem. Antes fosse uma simples transferência de preço do produtor para os consumidores. Os impostos distorcem cadeias inteiras de produção e de investimento. Um novo imposto de 10% pode sufocar cadeias produtivas inteiras, enquanto outras ficariam intactas com a mesma alíquota. Menos oferta resulta em um novo equilíbrio entre oferta e demanda. Se a transferência para o consumidor fosse tão simples quanto deliberadamente aumentar o preço, empresas simplesmente não se importariam com as mudanças tributárias. Era só esperar a nova alíquota e repassar para o consumidor. Moleza, né? O que acontece, muito pelo contrário, é que os departamentos de compliance tributário entram em alvoroço sempre que a reforma tributária da vez altera alíquotas que os interessam. Antes de terminar este vídeo, proponho que façamos um exercício chamado Pensar Brasil. Pense Brasil. Aplique as distorções causadas por impostos a todas as cadeias produtivas que você conhece. Aplique a todas as alíquotas e impostos que conhece, desde PIS, COFINS, INSS, FGTS, IPI, CID, remessas, IOF. Não aplique apenas ao produto final, aplique a toda a cadeia produtiva, a todos os produtos dessa cadeia, a todos os fornecedores, a todos os produtores, a todas as pessoas contratadas envolvidas na fabricação e produção de bens e serviços. Pense em todos os bens à sua volta, tudo o que você comprou no último ano: mochila, material escolar, computador, celular, fone de ouvido, móveis, eletrodomésticos, carro, gasolina, frutas, verduras, carnes, ração para cachorro, produtos de higiene pessoal, bebidas, produtos de limpeza. Pense no supermercado em que frequenta, pense em todas as cadeias produtivas de cada produto que você vê na prateleira.
Todas, absolutamente todas essas cadeias produtivas estão distorcidas de uma forma ou de outra por impostos. Quem está pagando aí com preços mais altos, menos oferta, menos empregos, alocações menos eficientes de capital é agora sim você, consumidor. E aí, pensou? Bem-vindo ao Brasil! Obrigado por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Kaique Rude, revisado e narrado por Bitdove. Se gostou do vídeo, clique no ícone de curtir aqui abaixo e compartilhe em suas redes sociais. Se deseja ser notificado de novos vídeos, clique em inscrever-se e depois no ícone do sininho. Até a próxima, tchau!